Olá! Bem-vindo, bem-vinda! Escola de Diplomacia Periférica. Esse é o vídeo 94. Uau! 94, muito legal, né? Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre a prova de geografia. A prova de geografia da segunda fase é uma prova naturalmente diferente da prova de história que a gente viu no vídeo anterior. Porque a prova da geografia vai ser corrigida por novos examinadores. E quem são esses novos examinadores? Bem, basicamente serão ou diplomatas selecionados pelo Instituto Rio Branco ou profissionais da geografia selecionados aí entre o Instituto Rio Branco e a banca examinadora IADES, tá? Que é a empresa quem está cuidando basicamente da logística do concurso. Se são geógrafos, você há de convir comigo que a gente vai precisar estabelecer uma linguagem do geografês com eles, né? Pois é, vamos precisar. Bem, esse vídeo, como você bem sabe, é só sobre forma. Esse final de caminhada até a sua aprovação, do vídeo 90 para cá, se você reparar, é só sobre forma. Então nós falamos sobre a prova de português, sobre a forma na prova de inglês, sobre a forma na prova de história do Brasil e agora sobre a forma na prova de geografia. E aí eu queria começar de partida falando dessa ancoragem, né? Apresentação e desenvolvimento do tema. No caso do desenvolvimento do tema, é importante você saber. Você vai acompanhar o comando na sua ordem. Por quê? Porque se você acompanha o comando na sua ordem, você facilita a vida do examinador. Porque se coloque na posição do examinador. Ele com um catatal de questões para corrigir e com espelho de correção do lado. Se você facilitar a vida dele e acompanhar mais ou menos como vai vir o espelho, bem, ele vai precisar ler sua prova uma vez só. Entende? Então vamos lá. Recebemos a prova, vamos ancorá-la, não vamos? Apresentação do texto e desenvolvimento do texto. Apresentação, legibilidade. Importante, letra, corta o T, pinga o I, faz o Ozinho bonitinho. Facilita a vida do examinador, insisto. Outra questão da apresentação, além da legibilidade, é a indicação de parágrafos. Então, a quantidade de parágrafos que você vai utilizar, ela depende do que o comando da questão te exigir. Não é. Agora calma, vamos ter que analisar o comando para fazer esse juízo da quantidade de parágrafos. O comando, às vezes, ele vem subdividido em 3 pontos. Aí você vai escrever uma redação de 3 parágrafos? Não necessariamente. Nós vamos acompanhar o que está escrito em cada um desses segmentos do comando. Porque se num segmento tiver mais de um exercício obrigatório, nós vamos demandar mais espaço. Agora é importante que você saiba quantos parágrafos você vai escrever antes de começar a escrever. Daí a importância da apresentação. Então a apresentação vale legibilidade, indicação dos parágrafos e também é um item que não vale tanto, mas é o respeito às margens. Não vale tanto porque na prova de história a gente viu, e a prova de geografia vai mostrar coisa parecida, que a apresentação não é a parte principal da questão, naturalmente, né? A parte principal da questão é o desenvolvimento do tema. E aí eu pensei aqui de trazer uma questão do Capivara Cética, que eu confesso para vocês que eu não vi ainda qual questão, vou abrir aqui, exatamente para simular o que você pode fazer no dia da prova. É como se a gente estivesse começando a prova de geografia agora. Beleza? Vai durar 1 minuto só para você ter noção de qual espírito que você vai colocar nessa prova. Qual é o geografês? Muito bem, chegou a prova de geografia, o fiscal me deu lá o bloquinho do caderno, já vou ancorar. Aí antes de ver o comando, eu já coloco lá, apresentação, legibilidade e indicação de parágrafos, indicação de margem. Vou pôr ali antes de ver o comando. Segundo ponto importante, além da apresentação, desenvolvimento do tema. E aí o desenvolvimento do tema, naturalmente, vai depender do comando, mas eu vou precisar, já percebeu, né? Desenvolver o tema. Não fica andando em ciclo ali não, viu? Desenvolve o tema. Agora, o que a gente vai fazer para desenvolver o tema? Acompanhar
a ordem do comando. Acompanhar a ordem do comando facilita a vida do examinador. E se facilita a vida do examinador, ele não vai criar caso com a sua resposta. Ele vai ter um espelho e um catatal de cadernos para corrigir, certo? Então, se você puder facilitar a vida dele com uma letra legível, indicação de parágrafos, se você puder facilitar dele percorrendo na ordem que o comando te pedir, bem, o examinador vai passar rápido pela sua prova. E isso é bom, porque ele não precisa voltar para ficar procurando os defeitos, entendeu? Bem, vamos fazer o simuladinho aqui? Peguei a questão aqui do capivara, estou pegando a questão 2. É um texto motivador da Berta Becker sobre a Amazônia. E depois vem o comando com 3 itens. 3 parágrafos, gente? Não são 3 parágrafos porque vieram 3 itens. Pode ser, depende do que os comandos estão pedindo. Vamos ler os comandos? Considerando o fragmento do texto apresentado tem caráter unicamente motivador, faça o que se pede a seguir. 1. Antes de ler 1, olha só o que ele diz. Considerando o fragmento do texto apresentado tem caráter unicamente motivador. Faz uma gentileza? Cita autor e obra desse texto motivador para você mostrar para o examinador que você passou pela motivação que ele sugeriu. Tá? Esse texto não está de graça aí, beleza? Então, cita pelo menos autor e obra. 1. Apresente os conceitos de Amazônia Brasileira, Amazônia Transnacional, Região Norte, Amazônia Legal e aponte diferença entre esses conceitos. 2. Discorra sobre o paradigma da relação sociedade-natureza que norteou o povoamento e a ocupação da Amazônia. 3. Explique em que consiste um processo territorial de âmbito nacional e um de âmbito transnacional, exemplificando cada um e apresentando seus agentes. Bem, ancorei lá o desenvolvimento do tema, lembra? Vim para o comando e agora, como eu vou fazer a resposta, que é o desenvolvimento propriamente dito, eu preciso saber quantos parágrafos eu vou escrever. Como ele começou dizendo para eu considerar o texto que ele coloca como unicamente motivador, de fato eu vou mencionar autor e obra ali na primeira linha. Pode ser inclusive no primeiro parágrafo. O que o comando vem pedindo no primeiro item é para apresentar os conceitos de Amazônia Brasileira, Amazônia Transnacional, Região Norte, Amazônia Legal e apontar as diferenças entre esses conceitos. Aqui dá para usar 2 parágrafos. Um parágrafo que eu apresento os conceitos que ele pediu e um segundo parágrafo onde eu aponto as diferenças entre esses conceitos. Já tenho 2 parágrafos. Depois, no item 2, ele pede para discorrer sobre o paradigma da relação sociedade e natureza que norteou o povoamento e a ocupação da Amazônia. 3 parágrafos. Discorrer sobre. Depois, no item 3, ele pede para explicar em que consiste um processo territorial de âmbito nacional e um de âmbito transnacional, exemplificando cada um e apresentando seus agentes. Bem, aqui dá para usar 2 parágrafos, né? Um para falar do âmbito nacional e o outro para falar do âmbito transnacional, onde em cada um eu exemplifique e apresente um dos seus agentes. Agora, é importante que toda vez que você iniciar um parágrafo, você mencionar, parafraseando naturalmente, o comando que você está atendendo, o segmento do comando. Então, quando você vai falar, por exemplo, dos conceitos de Amazônia, já põe lá, Amazônia Brasileira consiste, para ele ver que é aquele comando que você está atendendo. Quando você for passar para o segundo, que no caso aqui é para discorrer sobre o paradigma da relação sociedade-natureza, você precisa dizer, antes de começar a responder, que é esse o comando que você está atendendo. Facilite a vida do examinador, ele vai percorrer a sua prova. E ele precisa, para ter uma vida mais tranquila, para ter uma disposição de atribuir a nota, ele precisa encontrar as respostas na ordem mais ou menos que está no espelho dele, tá bom? Então, por isso que a apresentação é tão importante e o desenvolvimento também. Como é que você vai desenvolver? Acompanhando a ordem do comando, beleza? Então aqui eu já sei, beleza, eu tenho um texto motivador no nosso simulado e eu tenho um comando com 3 segmentos.
E esses segmentos estão mais ou menos distribuídos, né? Aqui eu vou usar 2 parágrafos, aqui eu vou usar um único parágrafo, e aqui no terceiro segmento eu vou usar mais 2 parágrafos. Então eu tenho 2, 3, com mais 2, 5, e se eu quiser eu uso um sexto parágrafo para falar do texto motivador. Bem curto, mas pode ser um parágrafo, tudo bem? Até porque facilita a ordem do examinador, para o examinador corrigir. Bom, são 60 linhas essa resposta, né ou não? Deixa eu ver aqui. 60 linhas, vale 30 pontos. Então, 60 linhas, 6 parágrafos, vai ficar bem distribuído, né? Uma boa coisa. Ufa, César, antes de responder tem tanta coisa para pensar, hein? Olha, se você treinar isso em casa, vai ser bem rápido. Você vai ancorar antes de ver o comando e para você, quando você for ver o comando, você trabalha a quantidade de parágrafos que você vai escrever. E aí, vamos para a disciplina propriamente dita, geografia. Como se responde uma questão de geografia? Bem, eu vou tomar como exemplo as melhores notas que o Capivara corrigiu. Eu lembro que no ano que eu fui para a última fase, eu cheguei a gabaritar, tirar nota máxima de uma das questões. E nos meus estudos de lá para cá eu vi, estudando essa questão e essa resposta, por que eu tirei nota máxima. A nota máxima, ela depende de uma série de fatores, mas o fator principal, naturalmente, é você identificar o conteúdo daquela questão num conteúdo que você tenha lido. Eu lembrei do texto. Olha que coisa, gente. Eu lembrei do texto sobre aquele assunto. E isso me facilitou, porque eu discorri mais ou menos o que o texto pedia. Usei os argumentos do texto que eu tinha lido. Então é uma boa coisa você, antes de começar a responder, buscar na sua memória qual foi o texto que você leu sobre aquele assunto. Ah, foi do Aziz Absaber? Poxa, Aziz Absaber usa aqueles conceitos de biomas. Ah, não, foi do professor Milton Santos. Bem, o professor Milton Santos usa conceitos de espaço geográfico, sistema de objetos, sistema de ações. Ele usa também essas dicotomias, né, do espaço periférico e central, ou do espaço opaco, do espaço luminoso. Então, à medida que você vai lembrando do texto, você já começa a ter ali os conceitos de geografia. E os conceitos são tudo numa prova de geografia, não é, gente? Então, se eu tenho os conceitos ali porque eu lembrei do texto, é uma coisa boa. Agora, junto com os conceitos, nós vamos precisar de um pulo do gato aqui, eu diria. Pulo do gato é a obsessão locacional de um geógrafo. O geógrafo quer saber onde, gente. A gente brinca que essa prova de geografia é a prova do onde. É lógico. Toda vez que você for responder uma prova de geografia, você precisa fazer uma referência ao lugar. No nosso simulado aqui, naturalmente, ele já dá o lugar. É a região amazônica, não é? É claro, você se tiver capacidade de articular essa resposta, na própria Amazônia ela é abrangente. Por isso, inclusive, ele começa a questão aqui para você diferenciar um conceito amazônico de outro. Porque realmente, se região amazônica é uma coisa, a região norte é outra, a Amazônia Transnacional é outra, a Amazônia Legal é outra. Então isso você também precisa ter a capacidade de usar um outro conceito de escala geográfica, né? Que pode ser uma escala locacional, uma escala regional, uma escala mundial. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas eu quero lembrar que você precisa se utilizar dos recursos de geografia. Desculpe. Por isso que lembrar do texto que você leu é super importante, porque o texto vai te trazer essa memória geográfica, esses conceitos de geografia. Então é super importante você resgatar o texto que você leu na memória, beleza? Então, vamos recapitular. Ancorei a apresentação e desenvolvimento do tema. Fui ao comando e analisei, segundo o meu comando, quantos parágrafos a minha resposta vai exigir. Terceiro e último passo. Como eu estou numa prova de geografia, eu vou resgatar na memória o texto que eu li para trazer os conceitos que eu vou usar, beleza? E aí é fazer a resposta na ordem do comando. Fácil? Tranquilo? O mais importante aqui é você estar treinado. Prova de geografia é a prova
da obsessão locacional é a prova onde você põe o dedo no mapa para você buscar os conceitos, o texto que você leu. Beleza? Boa sorte na prova. Grande abraço e até o próximo vídeo.